Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu me chamo Cris Fiuza. Eu vou fazer hoje uma leitura geral diferente, que eu fui intuída. Tem uns 2, 3 dias que eu tô trabalhando com a energia da proteção de Arcanjo Miguel e com a intuição da Orixá Oxum. E hoje eu fui intuída a trabalhar com mensagens de 2 opções. Coisas que eu não faço aqui no canal há muito tempo. A Cris já trabalhou com opções de cristais, objetos. Mas hoje nós vamos ter 2 forças. 2 forças quais eu trabalho, faz parte da minha egrégora. Mas eu peço que vocês não peguem nada que não for ressoante. Peço para que vocês sintam a intuição para escolher a opção de Arcanjo Miguel do raio azul, que vai ser a primeira opção, e do raio rosa, com Mamãe Oxum, a opção de número 2, tá? A Oxum tem sim a cor do ouro, do amarelo, mas dos 7 raios, ela representa o raio rosa, as Iabás, de Mestra Rovena. Igual Miguel trabalha no primeiro raio azul de Mestre, é o Morian. Nós temos 7 raios de 7 cores e cada um desses raios tem um mestre. Mas, então, a primeira opção na força do Arcanjo Miguel e a segunda opção, a Orixá Oxum, ok? Eu vou usar o Oráculo Madras, que é um oráculo espiritual, símbolos e geometrias. Com Miguel eu vou jogar com o tarô do Oxum e com a Oxum eu vou jogar com baralho cigano, tá? Com Miguel aqui tem a força da terra e do ar, dos 2 elementos. Com a Oxum eu estou representando a energia do fogo e da água. Aqui as pedras também, a gente tem representatividade. Eu estou falando para vocês verem se tem afinidade. E eu acredito que hoje a gente vai ter mensagens importantíssimas, inclusive pode ser até pontuais em algum momento, né? Mas eu sei que também vai alcançar muitas pessoas essa mensagem de hoje. Com certeza eu não fui aqui intuída, convocada a sentar aqui para passar a mensagem para vocês à toa. Agradeço vocês estarem aqui, peço que vocês deixem um joinha como energia de troca. A Cris traz mensagens canalizadas todos os dias, os signos mensalmente. E é importante deixarem a curtida. Peço desculpa àqueles que não se agradam, que eu sei que tem que ter uma introdução, uma explicação, né? A espiritualidade cobra esse discernimento. E vamos lá para a primeira opção, quem escolheu o amado Arcanjo Miguel. Uma ótima leitura a todos. Quem quiser também assistir as duas, fique à vontade. Pode ser que faça sentido, tenha complementação. E vamos para o primeiro assunto na força do amado Arcanjo Miguel. O que nós iremos abordar, por favor? Me dá aí um símbolo, uma geometria, um significado, uma simbologia, um arquétipo. Virou. Portal da transcendência. Deixa a Cris ver aqui no catálogo, embora eu veja que o portal da transcendência pode ser mudanças de ciclos, se eu não estou enganada. Olha aí, gente. Elevação espiritual, superação e libertação. Então, sim, é uma mudança de ciclo com uma transcendência espiritual, uma
expansão consciencial, tá? Então, o Arcanjo Miguel vai falar sobre portal da transcendência, sobre evolução espiritual, superação, libertação, cura, mudanças significativas na vida do ser humano. Vamos lá? Quero 7. Momento a momento. 2 de ouros. Com a abundância, rei de ouros. Então, aqui o que ele já fala? De momento a momento, um passo de cada vez, você chega no lugar que você quer chegar. Então, aqui, essa expansão consciencial, evolução espiritual, não é de um dia para a noite. Requer dedicação, estudo, pesquisa. E quem quer se empenhar e expandir, né, a consciência, se fortalecer espiritualmente, sim, é super possível você chegar nesse momento de satisfação, mas sabendo que não é atropelando os processos. É um dia de cada vez, uma vez atrás da outra. É uma evolução de construção. Totalidade, 5 de paus. É interessante isso aqui. Quando você passa por uma ascensão, uma expansão consciencial espiritual, geralmente você passa por conflitos internos e a vida te traz conflitos. Você começa a olhar a vida por uma nova percepção. Você precisa deixar muitas coisas para trás, pensamentos, comportamentos, pessoas, lugares. A expansão consciencial e a ascensão espiritual requer disciplina. Você mesmo, não é cobrança, porque é que a gente não vai falar sobre religiosidade. A gente vai falar sobre espiritualidade hoje. Então, você está vendo que a totalidade aqui, o todo não vai ser mais pertencente para aquele que está ascendendo espiritualmente, tomando muita consciência. E isso aconteceu comigo, tá? Eu vi que muitas coisas numa antiga eu não fazia mais sentido depois da minha expansão espiritual. E eu sou uma espiritualista livre, uma pesquisadora, uma estudiosa da espiritualidade. Hoje eu trabalho com a espiritualidade, mas óbvio que antigamente eu tinha uns comportamentos que hoje eu não tenho mais. Para mim não doeu, foi muito natural esse processo, tá? Eu fui me transformando e automaticamente parece que você vai separando o joio do trigo. O que realmente faz sentido para a sua vida? O que realmente não faz mais? E isso está falando aqui, tá vendo? Largando a mão daquilo que pesa. E a expansão espiritual, gente, não é algo de verdade, não é algo fácil. Porém, é possível, satisfatório e extremamente evolutivo. Concessão, 6 de ouros. O que o 6 de ouros veio fazer aqui? Primeira coisa, olhar para você. Você precisa se conhecer, saber quem você é, qual é o seu propósito de vida, o que você veio fazer aqui nesta vida, saber os seus pontos fracos, os seus defeitos para você melhorar, evoluir como persona. E aqui também tem a questão da troca justas. A partir do momento que você se conhece, se reconhece, sabe quem você é, você dificilmente vai aceitar viver uma vida de qualquer jeito. Aceitar qualquer coisa. Você fica mais
ressoante com a sua nova vibração. Então você já não vai atrair qualquer pessoa. Existirão comportamentos que vai te incomodar. Você vai ter um comportamento que você vai se valorizar mais do que antes. Tudo isso a expansão espiritual e consciencial faz isso. Adentrar esse portal da transcendência, da transparência, da verdade dos seres, cada um tem a sua, a forma inclusive de se conectar e de se achar. Você vai precisar entrar nesse portal e realmente vai precisar deixar muitas coisas para trás. O estresse com a consciência, o arcano do carro. Você tá vendo que aqui é tentando se equilibrar em 1001 coisa? E realmente a expansão faz isso? Vai te causar estresse, muitas coisas, tá? Deixa eu botar aqui assim. Mas você precisa ter a consciência que você precisa seguir. Então, existirão coisas que vão querer que você desista da sua evolução. Vão causar empecilhos, ataques, estresses, sim. Mas você vai precisar manter a cabeça no lugar, tendo muita consciência, senão você ferve aqui. Para que você consiga continuar caminhando. A energia do carro é seguir adiante para você chegar aonde você quer. Voltando-se para dentro, 4 de copas. E realmente, meditar é um ótimo exercício, meditação guiada, oração, prece, contato com a natureza. Voltando para dentro aqui, realmente é olhar para você. Não é ter atitudes egoístas com os outros, mas realmente você precisar olhar para você. Tá vendo que tem um monte de pessoas aqui falando em volta? Uma energia obscura. E a pessoa em equilíbrio, não deixando essas energias atacar. Então aqui você não fica corrompível. Não é negociável a sua paz, né? A forma como você precisa continuar. No fundo do deck, a gente tem a carta da Lua com vidas passadas. E é interessante porque aqui vai falar sobre esta vida muitas vezes vir para nós com peso de outras existências, de outro você. Então, muitas vezes, para a gente transcender espiritualmente, a gente vai precisar olhar para karmas de situações passadas. Pessoas da nossa própria família que a gente tem resgates de outras existências para conseguir se organizar. Sentimentos que às vezes você não tem explicação, mas sim vem de uma outra época. Então, se elevar espiritualmente, transcender espiritualmente, requer realmente muito equilíbrio, muita disciplina, muita força de vontade para melhorar como pessoa, porque nós estamos encarnados, experienciando em carne. Nunca seremos pessoas livres de problemas, conflitos, dificuldades, porque a gente está aqui experienciando justamente isso. Eu acho que a vida principalmente nos coloca à prova como que a gente se comporta diante de certas circunstâncias. Aqui, quando traz o oculto de vidas passadas, fala que muitas vezes é difícil compreender e entender essa energia, tá? Porque realmente a gente tem um véu de Maia nos olhos que impede a gente entender questões espirituais que estão além desta vida e além da matéria. Então, às vezes a gente se questiona, por que que eu preciso conviver com fulano? Por que que eu nasci da minha mãe, do meu pai? Porque eu e meu irmão temos grandes conflitos, a gente não consegue se entender. E também vou falar para vocês aqui que não é para romantizar a vida e as convivências,
é procurar entender, compreender mais, entender que tem coisas que vai além do nosso entendimento, que a gente procura não estar sendo inimigos de alguém, mas eu também acredito que a gente não precisa forçar uma convivência para dar uma de ser espiritualizados. Existe uma coisa que eu tenho que falar para vocês. Uma coisa é você ser espiritualizado, procurar viver o melhor que você pode e consegue. Mas isso não quer dizer que você será santo, porque isso é praticamente impossível para nós, seres humanos, tá? Então a mensagem está passada, que é super possível, viável e realmente aconselhável a gente adentrar esse portal da transcendência. Gratidão, Arcanjo Miguel. Deixar coisas, pessoas, sentimentos, não ficar para trás, não ficar tentando entender coisas que não são entendíveis, que você pode sim evoluir como pessoa, mas isso não quer dizer que você precise buscar uma santidade. Dentro do equilíbrio daquilo que você consegue, lembrando mais uma vez, um passo de cada vez, aos poucos, tendo muita consciência, tentando botar a cabeça no lugar, né? Você vai sim ter muitos ataques pelo caminho, tentando te tirar do prumo. Você vai passar por testes. A vida tá nos botando em conflito o tempo inteiro, mas que a gente deve sim amadurecer, aprender com os nossos erros e passar por uma evolução de sair desta vida melhor do que a gente chegou, tá? Gratidão, gostei demais. Eu sei que não é uma leitura que agradam a todos. Eu acho que já precisa estar nesse caminho aí de expansão consciencial, tá? Para entender o recado, mas eu preciso entregar o que aquilo me é confiado. Gratidão, gratidão, Arcanjo Miguel, trabalhadores da ordem, o raio azul, e vamos aí para a segunda opção na força da Orixá Oxum. Salve suas forças. Qual é a mensagem de opção número 2? O que eu preciso entregar, por favor? O que eu preciso entregar? Me dá um símbolo, uma geometria. Sombra. Gratidão. A sombra já fala, né, gente? Eu acho que olhar pro nosso... Eu acho que nosso lado mais obscuro. Aqui tá falando sobre olhar para o que é reprimido, para os nossos medos, os nossos pontos fracos, frágeis, escondidos, e olhar para o oculto. O que é aquilo que está em nós e por algum motivo a gente não olha? O que aqui precisa ser visto? Que nós todos somos lado, luz e sombra, tá? A gente vive nesse equilíbrio. Ninguém é só luz e ninguém é só sombra. Claro que tem pessoas que têm aí 80% de sombra. Tem pessoas que têm 99% de sombra. Sim, tem. Mas a gente tem essa polaridade, tá? Então vamos ver aqui o que a Oxum quer dizer com essas questões de que estão submersas à nossa alma, para quem escolheu aí a opção de número 2. Uma ótima leitura, me dê sabedoria e clareza, por favor. Baralho cigano, Lenormand, de Mamãe Oxum. Eu acho que essas leituras, essas duas opções que eles me fizeram sentar aqui, é para que as pessoas olhem para elas mesmas e entendam a vida por um olhar não de se cobrar,
mais de evolução, de entender mais sobre si mesmo. Eu acredito que melhorar aquilo que não está tão favorável na vida das pessoas. Pode sim ter um recado exatamente no momento que a pessoa precisa. A cegonha. Tá vendo? Aqui é viver o novo. Com a foice. Aqui, assim, em relação às sombras, é olhar para as suas sombras e entender que isso aqui não é favorável para mim. Cris, eu tenho insegurança, é um lado sombra. Cris, eu tenho medo, que muitas vezes me paralisa, é um lado sombra, uma fragilidade minha. Cris, eu tenho carência afetiva, emocional, é um lado sombra para você olhar, se entender. Cris, eu tenho consumismo com questões materiais, eu gasto demais, não consigo me organizar. Aqui ela tá falando qual é a necessidade de você cortar, viver o novo, olhar para suas fragilidades, se acender mais para o lado da luz, porque você pode entender qual é o seu lado sombra e usar ele como força, como combustível. Então aqui é viver novidades, coisas novas que até então você não viveu por conta desse lado sombrio, oculto. Aqui tá falando sobre o corte, de você saber eliminar isso, que de alguma certa forma atrapalha a sua evolução, para que você tenha uma colheita mais produtiva nessa vida. Tá vendo? O trevo. O trevo aqui tá saindo com obstáculos possíveis de serem vencidos. Porque o trevo tá falando sobre pequenos obstáculos que você consegue lidar com eles, aonde você pensa que isso não, Cris, eu não consigo, já tentei de tudo. E mamãe Oxum tá falando aqui que não, você pode vencê-los. Você precisa entender qual é a sua fraqueza e o que você poderia fazer para conseguir transmutar esses obstáculos. Porque aqui, se fosse algo que não tivesse como, ela não traria essa mensagem. Vamos lá. A cobra, a casa e a própria Oxum representada no feminino. Aqui, inclusive, eu vou falar para vocês que ela pode estar falando até com mulheres que têm medo de ser traídas, de novo, mulheres que já foram casadas, mulheres, homens também, tá, gente? Claro que pode. Mas aqui é falando assim, não deixe que a sua fragilidade emocional impeça de você viver novas paixões, novas possibilidades de casamento, construção de família. Me trouxe muito essa questão pontual aqui. Você não pode ser as suas emoções. As suas emoções é uma parte de você, aonde você não pode deixar com que as suas emoções tome conta de você em um grau que você não consiga reverter isso. Aí a criança. Desde que você olhe para o novo. E a criança aqui, aí vai pegar um pouco aí a minha parte como terapeuta emocional. Pode ter crianças feridas, tanto homem quanto mulheres, que na época, quando crianças, passaram por traumas dentro da própria família, da estrutura, acabou ficando com alguma lacuna sem ser preenchida ou preenchida inadequadamente e acabou se tornando um adulto vulnerável. Então aqui, para você viver uma nova vida, você precisa olhar para suas dores, encarar elas, entender qual é a sua vulnerabilidade e a sua fragilidade, para que você consiga lidar com elas com maestria
e viver uma vida nova. Aqui é como se fosse assim, acabou, encerra aquilo que não te faz bem. E aqui no fundo do deck, a gente tem a mensagem. Que com certeza, pessoas que se conectaram com a energia número 2, com a Orixá Oxum, podem sim ter uma fragilidade emocional. Oxum trabalha na energia das águas. Águas é a representatividade das nossas emoções. As águas, inclusive, também podem trabalhar na linha da cura, do equilíbrio, né? Sentimentos que precisam ser vistos e harmonizados para que você possa ter uma vida diferente. E vou falar mais para vocês. O quanto o nosso emocional interfere na nossa vida como um todo. E se a gente está falando de sombra, de questões ocultas e provavelmente mal resolvidas, a gente pode estar falando aqui com pessoas, inclusive, que nunca contaram suas fragilidades para outras pessoas. Pessoas que se sentem com medo, inseguras, que passam realmente por questões emocionais e nunca tiveram a coragem de admitir, de contar suas fragilidades para alguém, de contar algo obscuro da sua vida, admitir erro. Então aqui a gente está falando, gente, sobre ter uma nova possibilidade de vida. É uma energia totalmente diferente da outra, mas eu tenho certeza que também se complementa. Porque mesmo que Miguel trouxe uma transcendência espiritual e consciencial, Oxum fala sobre a possibilidade de olhar para o oculto, equilibrar as emoções e poder viver de uma nova diferente a partir do momento que você se equilibra. Então aqui a gente tem duas questões diferentes, mas que olhar para esses dois polos de uma forma correta, sensata, você consegue de uma certa forma ter uma evolução. Como pessoa, como consciência, ter uma vida menos problematizada. Não existe perfeição, não existe vida perfeita. Existe sim possibilidade de viver o melhor do que a gente consegue a partir do momento que a gente se conhece. Nosso lado luz, o nosso lado sombra, nossas qualidades, nossos defeitos, o que tá bacana na minha vida e o que não está legal na minha vida, que é algo que me paralisa, que me condiciona, que interfere na minha evolução humana. Quem eu sou, o que eu quero para minha vida e o que eu não quero. Porque quando a gente está perdido sem saber o que faz da vida, a gente aceita qualquer coisa, vai para qualquer lugar. E aqui eu senti que é uma energia trazendo direcionamento, cada um da sua forma. Agradeço por vocês terem ficado comigo até o final. Eu espero que adentre a consciência daqueles que precisam de se olhar no espelho, de se olhar para si mesmo. Sinta a energia de uma espiritualidade de luz que trabalha o tempo inteiro, incansavelmente, para auxiliar os seres humanos sem que interfira no nosso livre-arbítrio, porque a luz ela é perfeita, Deus trabalha com leis e Ele nos fez livres para a gente tomar as nossas próprias escolhas. Mas a gente pode entender mais sobre quem somos e a gente evoluir, viver a vida o melhor que a gente pode. Espero que eu não tenha sido repetitiva. Gratidão ao meu arcanjo Miguel, gratidão à minha mamãe Oxum. Obrigado por terem vocês aqui comigo. Um beijo no coração de vocês. Se não deixaram o joinha, deixe e a gente se vê aqui no canal. Tchau, tchau.